Olá, bom dia, boa tarde, na verdade. Hoje eu vim aqui responder algumas perguntas que eu recebi pelo inbox, pelos stories, muitas a respeito de relacionamento amoroso. Então, eu anotei todas aqui, vou dar só um tempinho para ir chegando, quem puder chegar. Quem estiver à disposição nesse horário, sejam bem-vindos, todos vocês que estão chegando. Então, hoje eu quero trazer algumas respostas que foram feitas pelos stories, pela caixinha. Eu pretendo fazer isso toda semana, para que a gente possa trazer um pouco mais desse olhar sistêmico. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui a pessoa diz: eu tive um relacionamento narcisista, eu não procuro, mas é ruim ter contato com essa pessoa? Então, eu queria dizer algo a respeito dos nossos antigos relacionamentos, porque é muito importante incluir todos eles no nosso coração, dar o lugar a todos eles. Então, é importante que essa pessoa esteja ali reconhecida, mas você não precisa continuar a ter uma relação próxima, encontrar, porque se foi algo que te fez mal, você tem que incluir, mas manter essa distância, né? Então, a inclusão, ela não quer dizer que você vai ter que continuar convivendo com esse ex, mas que você tem que reconhecer tudo o que recebeu dele, tudo o que aprendeu com ele, tudo que esse relacionamento trouxe para a sua vida. Então, é muito mais uma postura interna de dizer: sim, eu reconheço, eu te dou lugar, mas eu agora me libero de você e te libero de mim. E assim nós dois podemos seguir adiante para novos relacionamentos, entregues, abertos, que nós possamos conseguir nos vincular novamente, porque o que acontece é que se nós não fazemos isso, nós não conseguimos mais nos vincularmos emocionalmente, nós não conseguimos estar disponíveis. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para você. Temos uma outra pergunta de relacionamento. Alguém pergunta assim: gostaria que falasse sobre promessas em relacionamentos anteriores, se elas interferem no atual. E isso tem a ver com o que eu acabei de dizer, porque quando existe uma promessa, uma vinculação, e algo ali é rompido, é quebrado de uma forma que não é legal, que o outro se sente prejudicado, que o outro não consegue refazer a sua vida, porque esse é o problema. E eu costumo trazer um exemplo de enredamento desse tipo, quando uma ex-noiva do meu avô, por exemplo, foi abandonada e de repente ele se casou com a minha avó e essa noiva nunca mais se relacionou, nunca mais conseguiu se reconstruir amorosamente, emocionalmente. Essa marca, essa dor fica sim no meu sistema e ela passa a ser parte do meu sistema através do que a gente chama de comunidade de destino, através do prejuízo da balança que fica desequilibrada. Então isso começa sim a atuar nas próximas gerações. Muitas vezes essa é uma dinâmica que dá origem àqueles solteirões, aquelas pessoas que não conseguem casar, que não conseguem se vincular, que não conseguem ter um relacionamento amoroso duradouro, justamente por estarem vivenciando essa dor dessa pessoa que ficou vinculada com a nossa família. Então, sim, essas promessas nos vinculam. E como se desvincular de tudo isso? Fazendo o que eu disse agora há pouco, olhando internamente para essa pessoa, dando lugar, reconhecendo toda a importância dessa pessoa na sua história, em tudo o que você é hoje, dizendo a essa pessoa: sim, eu reconheço que você foi um grande amor, que você tem um lugar para sempre no meu coração que é só seu e de ninguém mais, mas a partir de agora eu te libero de mim e me libero de você.
Eu sinto muito se te causei prejuízos, se você tiver sido a pessoa que fez a promessa. Eu sinto muito se isso te trouxe uma dor profunda. Eu acolho e vejo a sua dor. Eu reconheço a minha responsabilidade nisso. E eu sinto profundamente tudo isso. Mas agora eu te dou esse lugar, eu te agradeço, eu reconheço tudo aquilo que você representou para mim, mas eu sigo adiante e te permito também seguir adiante livre para amar novamente. Então é muito importante fazer isso, senão a gente segue vinculado naquela promessa e a outra pessoa também. E muitas vezes nos outros relacionamentos nós não conseguimos nos doar completamente, nos abrir completamente. Temos mais uma pergunta de relacionamento, e se vocês que estiverem aqui quiserem perguntar algo, fiquem à vontade. Por qual motivo, às vezes, demoramos tanto para encontrar uma pessoa alinhada conosco, né? Com a gente? E aí também vem uma outra pergunta que está nessa linha: por que atraímos parceiros indisponíveis? Então, sistemicamente, existe algo atuando, com certeza. Pode ser algo da relação dos meus pais atuando em mim e eu ter tomado partido e por isso eu critiquei tanto algo ali do comportamento de um, de outro, de ambos, e aí eu não consigo, por lealdade, né, inconsciente, agora ficar livre para o meu relacionamento. E aqui eu quero fazer um parênteses. Venham assistir na segunda-feira Maria Gorjão falando de lealdades inconscientes. É uma aula, ela é fantástica, não percam, porque muita coisa do que nós vivemos e reproduzimos são lealdades que nós não temos a menor consciência. Então, voltando para esse tema, por que não consigo me abrir? Por que não consigo confiar? Existem muitas possibilidades. Por exemplo, se eu tiver o amor interrompido, o movimento do amor interrompido em relação ao meu pai ou em relação à minha mãe, e aí isso me traz consequências do tipo: eu não confio mais em ninguém, eu não me sinto merecedora de amor, eu não me sinto capaz, pertencente, então eu gera um mecanismo interno de que eu busco pessoas que estão indisponíveis, porque eu estou indisponível emocionalmente, mas é difícil eu entender e enxergar isso, e eu acabo buscando essas pessoas por um medo que eu tenho justamente de ter que revisitar tudo isso e me abrir e confiar. Então, quando nós não conseguimos estar nessa relação amorosa inteiros, muitas vezes nós buscamos quem também não pode estar. E essa questão de me alinhar com alguém que esteja alinhado com a minha essência, eu quero dizer algo sobre isso. Nós atraímos as pessoas certas nesse sentido. Por quê? Porque quando eu atraio essa pessoa que não está disponível, que não tem os mesmos valores e princípios que eu, porque algo nessa relação tem para que eu aprenda alguma coisa, algo vem curar uma questão do meu sistema e também do sistema dessa pessoa. Então esses encontros, eles não são ao acaso, eles podem parecer, mas eles não são. E quando eu consigo me abrir para curar isso que me incomoda tanto, essa ferida que dói tanto, seja ela qual for, eu consigo sim dar um novo passo. E pode ser que essa relação termine e aí na próxima eu consiga realmente estar aberta para encontrar uma pessoa que esteja mais alinhada com a minha essência. Mas eu só pude estar nesse ponto porque eu ali aprendi algo, eu curei algo e agora sim eu posso estar inteira. Então, nada vem por acaso. Todos os relacionamentos trazem algo para a gente aprender. Isso não quer dizer que nós tenhamos que permanecer neles. Nós temos que aprender o que eles vieram ensinar. E sim, se eles nos fazem mal, nós podemos nos despedir e devemos. Mas nós só vamos conseguir dar esse passo de sair desse relacionamento quando nós conseguirmos absorver tudo isso que nós viemos.
quando nós conseguirmos olhar para as nossas feridas e aquilo que esse relacionamento tocou nelas, e geralmente elas trazem algo ou da nossa criança, ou dos nossos pais, do relacionamento que temos com eles, ou de algum outro antepassado que pode estar sim atuando em nós. Temos uma outra pergunta que é: existe a tendência de viver situações que vivi com meu pai no relacionamento com meu esposo? Sim, isso é muito comum. Tudo aquilo que nós criticamos no nosso pai, e aqui eu quero fazer um alerta. Muitas vezes nós criticamos de uma posição de mulher e não de filha. Então, quando nós saímos do lugar de filha e olhamos aquelas atitudes com o olhar da nossa mãe ou com o olhar de mulher e criticamos esse pai, geralmente nós iremos ou buscar alguém que vai reproduzir a mesma coisa que esse pai, e às vezes nós vamos buscar 20 pessoas que vão reproduzir a mesma dinâmica, cada relação vai ser uma repetição, ou muitas vezes nós vamos começar a reproduzir isso que nós criticamos. E nós não vamos entender, mas como eu posso estar reproduzindo algo que o meu pai fez, que eu critiquei com o meu parceiro. E isso é muito doloroso, porque a gente se sente de má consciência, a gente se sente culpado, então vem todo um peso muito grande. Então, a minha recomendação para você que trouxe essa pergunta é, primeiro, avaliar o que eu critico no meu pai, o que eu não consigo fazer as pazes dentro de mim. E aí, o segundo passo é como olhar para esse pai como filha e não como mulher, não como esposa. Olhar para esse pai e enxergar nele a humanidade, aquilo que ele pode e que ele consegue dentro da consciência que ele tem, que não é a sua. Ninguém é perfeito, todos nós estamos aqui para aprender. E sim, existem aqueles que erram mais e aqueles que erram menos, aqueles que os seus erros são inclusive crimes e a justiça vai, claro, dar a correção certa ou não, mas isso não nos cabe. Mas quando nós podemos descer daquele pedestal onde nós somos certos e donos de todas as virtudes, e nós vamos ali para baixo e olhamos para esse pai, não agora como um homem, né? Como na relação de marido e mulher, mas olhamos para a humanidade dele, para as falhas, para as dificuldades, e entendemos que isso é o que ele consegue, então automaticamente nós podemos nos descolar dessa lealdade, automaticamente nós podemos fazer diferente, mas com respeito a ele. E na verdade, todo esse olhar gira em torno disso, do respeito que nós precisamos ter para que nós não façamos da mesma forma, né? E aqui nós temos mais algumas perguntas. Então, como tornar o pertencimento na família algo mais leve, né? O pertencimento. Todos aqueles que pertencem à minha família, eles têm um direito a ter o seu lugar reconhecido. Então, a forma mais leve que eu tenho para isso é incluir no meu coração. Muitas vezes é um processo difícil, porque ninguém mais inclui. Então, meus pais, meus irmãos, meus tios, meus avós, de repente todos eles olham para essa pessoa e excluem. Mas eu posso fazer diferente. E nós somos justamente aqueles que vamos trazer algo diferente e renovar o sistema. Então eu posso sim fazer diferente com respeito à opinião dos outros, mas eu posso incluir essa pessoa no meu coração, eu posso olhar para ela de uma outra forma e entender que ela tem tanto direito de pertencer à minha família como eu, com tudo que ela contém, do jeito que ela é, porque ela traz na vida dela pesos e dificuldades e questões sistêmicas e enredamentos que ela precisa enxergar e ela precisa lidar, e que isso não me cabe. Então eu olho com respeito, eu entendo a força que essa pessoa tem de lidar com tudo isso e eu fico no meu lugar incluindo. Isso é a forma mais leve de todas, porque pode parecer que não faz diferença eu apenas incluir,
mas faz, porque através do meu olhar essa pessoa começa a se sentir incluída, começa a revisitar as dores da exclusão, as dores do não merecimento e tudo aquilo que ela está vivenciando, porque quando eu olho para ela de outra forma, quando eu olho com força, ela começa a se sentir mais forte. Então, essa seria a forma mais fácil da gente começar a incluir algo. Tem aqui algumas outras perguntas, né? Então, alguém fala: dificuldades em ter um bom relacionamento com a irmã, não temos intimidade, barreira entre nós. É muito comum acontecer problemas entre irmãos e muitas vezes, eu diria que na maioria delas, existem questões sistêmicas. Algo muito comum que interfere nessa questão é caso de irmãos não nascidos, abortos ou irmãos falecidos, outros irmãos que de alguma forma, por não estarem incluídos, esses que estão vivos ocupam lugares que não são seus. E na mesma hora o outro sente esse incômodo, sente que esse lugar está sendo ocupado que não deve, e isso gera muito atrito e às vezes eles nem entendem por quê. Algo que é mais fácil de ser verificado e que também impacta muito na relação entre irmãos é quando um irmão tenta assumir o lugar de outro ou dos pais. Então, é aquela velha história daquela irmã mais velha que se sente mãe dos outros irmãos. E ela faz isso por amor, ela faz isso com a melhor das intenções, mas ela não percebe o peso sistêmico que ela traz para si quando faz isso, e ela só começa a entender que isso não é legal, que isso não é bom, que isso não traz cura, quando ela começa a perceber a reação desses irmãos mais novos, quando eles começam a agir de forma conflituosa, e aí sim ela percebe: opa, eu tô colhendo só ingratidão, eu tô dando tudo de mim, eu tô fazendo tudo o que eu posso, mas isso está simplesmente pesando. Então, é muito importante para você que perguntou essa questão com a sua irmã, perceber: estou no meu lugar? Qual é o meu lugar? É de irmã mais nova? É da terceira irmã? Qual é esse meu lugar? Eu jamais posso estar fora dele. Eu preciso respeitar quem chegou antes. Claro que eu também preciso ser respeitada, mas se eu consigo olhar para quem veio antes, com essa reverência, com esse olhar, com esse respeito, eu automaticamente ganho o meu. Porque nós nascemos num lugar certo para nós, para o nosso aprendizado. Muitas vezes acontece algo também que o irmão mais novo, ele se culpa internamente e ele sente uma dor muito grande por ver o peso que o irmão mais velho carrega. Então ele olha para esse irmão que está carregando um peso enorme, com muitas dificuldades, e ele nem percebe, mas internamente ele se sente incomodado com isso, como se ele quisesse salvar esse irmão. E aí ele vai agir, só que a forma que ele vai agir não é uma forma respeitosa, porque ele vai tentar fazer por esse irmão, ou tentar tirar esse irmão de todos os jeitos desse lugar. Mas esse irmão reage a isso, porque isso não é a natureza, não é o movimento natural dessa dinâmica familiar, porque ele está fora do lugar. Então é muito importante ter consciência de onde é o nosso lugar. E aqui a Isabel pergunta: mas como incluir um irmão que me culpa tudo o que acontece na vida dele? Dessa forma, Isabel, pode ser que em algum tempo na sua vida você tenha ocupado por amor o papel de mãe dele, ou de irmã mais velha, ou você tenha saído da zona onde você pode ajudar. E qual que é essa zona de ajudar? Qual é? É quando eu ajudo, quando ele me pede. Não quando eu acho que eu devo, não quando eu acho que é certo, mas quando ele me pede. E eu dou aquilo que ele me pede, não aquilo que eu acho que eu devo dar. Então, quando eu
saio dessa zona onde eu respeito, onde eu estou ali à disposição, mas para ajudar apenas se eu sou solicitada e com aquilo que eu contenho de um lugar de adulto, sem ocupar o lugar de mãe ou pai dele, sem ocupar um lugar de irmã mais velha se eu não sou, quando eu saio desse lugar, ele vai reagir. Mesmo que ele nem tenha consciência, ele sente sistemicamente esse desrespeito, entende? Então, essa saída desse lugar, e aqui você diz muito tempo mesmo, eu constelei e liberei, mas ele está feroz comigo. Isso não é algo que acontece da noite para o dia. E muitas vezes quando a gente constela, a gente percebe que está fora de lugar, às vezes a gente faz isso de uma forma brusca, de uma forma talvez até mais desrespeitosa, né? A gente precisa ir para esse lugar com muito amor e respeito. E como a gente faz isso? Dizendo da sua forma o que eu vou traduzir aqui. Eu vejo a sua força, meu irmão. Eu sei que você é a pessoa certa para decidir as coisas na sua vida. E eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Mas apenas se você precisar, porque eu vejo a sua força, eu confio em você. Eu amo muito você. Então, quando você diz isso, do seu jeito, da sua forma, desse lugar, sem despeito, sem raiva, sem conflito, sem querer dar lição, não, de um lugar humilde, que realmente enxerga que o irmão tem o seu lugar e você tem o seu, ele sente isso. Então, talvez a forma como você tenha saído desse lugar tenha sido uma forma que tenha piorado ao invés de ajudar. Mas sempre é possível fazer isso. É apenas se centrar e sentir como eu posso fazer isso de um jeito que ele perceba o meu amor. Porque você com certeza é uma irmã muito amorosa. Se você assumiu esse papel de mãe ou de irmã que queria ajudar, você é uma irmã amorosa. E você sim ama esse irmão. Então, pense apenas como ir para o seu lugar. Não é algo que existe uma fórmula mágica. Eu gostaria de poder trazer para você e dizer, faça isso e aquilo. Mas cada dinâmica tem as suas peculiaridades, cada família tem o seu jeito e cada relação tem a sua profundidade. Não desista. Bom, se mais alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, tá? Então, deixa eu só voltar um pouquinho para ver se tem alguma pergunta aqui atrás. Ah, que bom que você gostou da live de Páscoa, eu fico muito feliz. Sempre que puderem vir, eu agradeço. É sempre muito bom ter essa oportunidade de ouvi-los e falar e trazer aquilo que eu puder. Agradeço também. Tomar um chazinho. Muito interessante a metáfora, obrigada. E aqui tem uma pergunta da Marjorie. O que está fora do lugar quando a energia sexual está apagada? Adoro você, gratidão, querida. Olha, existem muitas dinâmicas possíveis relacionadas à energia sexual, ao sexo. Existem questões religiosas familiares. Há nem tanto tempo atrás, em muitas famílias, o sexo era tido como proibido, pecado, errado. E muitas vezes todo esse conceito gerou situações onde alguém foi excluído em função disso. Isso pode reverberar em você. Existem questões, como eu já falei aqui, quando o movimento do amor é interrompido, então eu paro de confiar, eu paro de me entregar. E a entrega sexual é apenas mais uma faceta de tudo isso. Para muitos é até mais fácil se entregar sexualmente, mas não se entregar emocionalmente. Então, isso acontece com frequência. Então, existem muitas possibilidades de dinâmicas que podem estar atuando em você e que, de alguma forma, bloqueia essa entrega, bloqueia esse sentir, né? Algo que pode te ajudar muito é começar a olhar para você, é começar a se preocupar menos com isso, mas mais com você. O que te traz prazer? E não apenas sexual. Mas o que é que brilha os seus olhos? O que é aquela coisa que você faz que você se sente energizada? Às vezes é uma dança. E você pode dançar sozinha no seu quarto,
Ligue a sua música para você e não para o outro. Então, se você começa a resgatar essa energia sexual em você, naquilo que compõe o que você é, isso já começa aí, talvez, um movimento. Claro que pode ser constelado esse tema, mas eu acredito que isso já é um passo para que você possa se permitir sozinha a fazer isso. E a Adriane pergunta: não ter prosperidade financeira na vida tem a ver com tomar a mãe? Me sinto mãe da minha mãe. Não estou no lugar de filha. Vida parada em tudo. Querida, isso realmente é uma consequência comum. Existem consteladores que gostam de dizer que o trabalho e a prosperidade, né, em consequência, tem a cara da mãe. Eu não gosto de trazer nada como uma fórmula pronta e imutável, porque eu já atendi pessoas que não tinham a ver com a mãe, que essa questão do trabalho e os empecilhos e as coisas que estavam ali tinham a ver, por exemplo, com uma relação com o pai. Mas a gente percebe no estudo e ao longo dos mais de 40 anos, né, que a constelação tem sido feita no mundo, que existe uma correlação maior com a questão da mãe. E se você já sente que você está fora desse lugar, saia desse lugar que não é seu. Aos pouquinhos. Como? Primeiro, entendendo que a sua mãe é forte o suficiente para lidar com tudo que vier na vida dela. E que se você entra no meio desse aprendizado, se você toma para si, se você quer salvar, se você se sente responsável pela felicidade dela e pela missão dela, você já está atrapalhando e desrespeitando. E eu sei que você faz isso por amor. Todos nós fazemos. O Bert costuma dizer que tudo é amor. O amor que adoece, o amor que cura, o amor que quer ser purificado. Então, faça essa reflexão. Veja quantos anos na sua vida você está nesse lugar e tudo que tem sido pesado para você estar aí. E entenda que sair dele é trazer força para sua mãe. Não é abandoná-la. Você continua à disposição para ajudá-la do lugar de filha, mas enxergando nela a força que ela tem. Afinal de contas, você só está aqui porque ela teve você, porque ela disse sim e porque ela te ensinou tudo. Então essa mulher que te ensinou tudo, juntamente com seu pai, ela tem força para lidar com tudo que vem ao caminho dela, no caminho dela. E você só vai ter força para lidar com aquilo que vem no seu caminho, e aí entra o trabalho, entra a prosperidade e tudo mais, se você se curvar a essa mulher do lugar de pequena, entendendo que no seu sistema e para efeitos sistêmicos você é muito menor do que ela. Você vem depois, você tem muito para aprender com a força dela e com os ensinamentos dela. Então se abra para receber esse amor, essa força, porque só quando você olhar para ela sem julgar, sem criticar, do lugar que aceita essa mãe exatamente como ela é, com tudo que ela contém, só nesse lugar você consegue receber essa força. E quando você puder receber essa força, aí sim você está inteira em todas as áreas da sua vida. Aí sim você também pode receber a prosperidade, você pode se sentir merecedora, porque existe uma dinâmica inconsciente que a gente desenvolve quando a gente desrespeita os pais e por amor estar nesse lugar invertido, a gente está desrespeitando, que muitas vezes o que a gente desenvolve internamente é uma sensação de não pertencimento, não merecimento. A gente é quase como se a gente se fechasse para a prosperidade, para a abundância, para a vida. Então é muito importante, é fundamental que você, tendo consciência disso, você comece a ir para esse lugar. Bem, gratidão a todos que escreveram aqui palavras de carinho. Aqui tem uma pergunta da Rocha Monerá. Como não julgar o esposo? Ele, quando fica bravo, fica muito tempo me ignorando. Eu vou ser um pouco redundante, mas o encontro de vocês dois não é por acaso. O que essa postura dele desperta em você?
Será que você já foi também ignorada pelo seu pai, pela sua mãe, quando era pequena? O que é esse incômodo, né? Claro, não estou dizendo que é certa a postura dele, não se trata disso. Mas em todas as relações, para que a gente possa aprender, a gente precisa entender o que isso traz para mim. O que isso traz para o outro é uma escolha dele aprender. Então, o que esse incômodo desperta em você? Uma sensação de não ser ouvida, de não ser vista, de não ser amada? Em que ocasião da sua vida, na sua infância, você sentiu isso? Será que no relacionamento com seus pais você também se sente assim? Será que não? Então, assim, existem muitas possibilidades, claro, inclusive de dinâmicas de antepassados seus, de você estar colada numa sensação dessa de não pertencimento, de não valorização, de não respeito de alguém lá atrás. Mas algo importante é sempre começar com essa pergunta: por que isso me desperta tudo isso, né? E aí a gente vai para uma segunda etapa, né? Como que eu estou comigo mesma? Se eu estiver bem, eu consigo olhar para essa relação de um outro lugar e avaliar: existe amor ainda? Existe respeito? Existe uma troca equilibrada entre o dar e o receber? Se não existir, será que vale a pena? Será que para mim faz sentido investir nisso? Como eu posso fazer tudo isso? Mas eu só posso responder essas perguntas se eu estiver bem comigo mesma. Porque se eu não estiver bem com as minhas questões, se eu não estiver inteira com o meu feminino, com o meu masculino, eu vou projetar muita coisa nessa relação e no meu marido. Eu quero que ele me salve, eu quero que ele resgate em mim coisas que eu não consigo resgatar. E aí eu misturo tudo isso numa questão. E aí eu já não sei mais avaliar se eu quero continuar ou não nessa relação, se eu quero investir ou não nessa relação, entende? Então eu sempre peço muito cuidado para todo mundo quando a gente está falando de relacionamento amoroso. Porque esse é o relacionamento, depois do relacionamento com os nossos pais e com os nossos filhos, mais importante para trazer algumas questões que estão gritando no meu sistema e que querem ser curadas. Então, antes de partir para aquele passo onde eu já analiso se eu quero ou não quero, eu primeiro preciso olhar para aquilo que eu preciso curar em mim. Porque senão talvez eu saia de um relacionamento precipitadamente, sendo que, na verdade, aquilo tudo, todo aquele incômodo, toda aquela questão no relacionamento estava refletindo algo que eu precisava olhar e que eu não estava tendo coragem. E é difícil, é doloroso, mas é muito importante. O relacionamento está a serviço disso na nossa vida. O nosso parceiro, ele está a serviço disso na nossa vida. Então, esse é o que eu posso te trazer. Existem outras questões. Com certeza ele tem enredamentos pesando sobre ele tem dificuldades, ele tem limitações que vêm do sistema dele. Mas eu só posso falar para você e olhar, te olhar, não a ele, porque não é ele quem faz a pergunta. Então, o que tudo isso do sistema dele vem em encontro ao seu que precisa ser visto, né? É olhar para trás. Bem, e a Helena pergunta: o que acontece quando você não sente mais prazer em viver, em querer estar nesse mundo? A única coisa que tem me dado prazer é fazer atividade física. De resto, eu não tenho prazer em mais nada. Bem, querida, o que eu posso te trazer é: muitos de nós que está aqui nessa live já se sentiu assim em algum momento. Eu posso dizer que eu já me senti. E existe algo muito forte pesando em mim, algo sistêmico. No meu caso, eram os meus abortos. E eu não tinha a menor consciência de que isso era o que pesava em mim. Então, de alguma forma, eu estava enredada, nós chamamos enredada com a morte, com a dor dessas perdas. E isso atuava em mim inconscientemente, me desconectava da vida, da energia vital. E isso pode ser através de várias outras questões. A perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um filho, a perda de um relacionamento que não foi visto e que foi excluído do meu coração. Então,
o que eu posso te dizer nesse momento é que essa situação e esse incômodo que vem, ele vem como um alerta para que você olhe para algo muito mais profundo. Geralmente, existe também uma questão com o pai, com a mãe ou com ambos. A nossa energia vital vem dos nossos pais. É uma mistura, a força para a vida do pai, o fluxo de amor da mãe, e nós somos os nossos pais. Eles estão misturados em nós, nas nossas células. E quando nós rejeitamos um, outro, ambos, nós rejeitamos também a nós mesmos e nós nos desconectamos. Mas pode existir uma outra perda que você não tenha conhecimento, e isso numa constelação fica mais óbvio. Eu te convido a vir uma quinta-feira assistir, não há custo, uma constelação online. Pode ser que algo ali já comece a trabalhar alguma coisa no seu sistema. Mas eu respeito a sua dor e tenho certeza que você tem a força necessária para lidar mesmo com esse momento tão difícil. Todos nós temos. Nada que vem no nosso caminho vem por acaso, mesmo os momentos mais dolorosos. Só que é necessário que nós queiramos sair deles. Ninguém mais consegue nos tirar. Então eu respeito você e a sua força. Bom, gente, tem mais uma pergunta aqui que eu vou responder, porque a live já tá ficando longa. Às vezes eu quero fazer uma live mais curta para que fique mais fácil para todos assistirem, todos aqueles que às vezes estão sem tempo e estão cansados do online, mas eu acabo me empolgando com as respostas, então eu vou responder mais uma e pretendo fazer isso semanalmente para que a gente possa ter esse espaço de compartilhamento, de dúvidas, de perguntas. Então a Fabi pergunta: tive um aborto aos 16 anos e ninguém sabe, só meu ex-namorado, o pai da criança. Eu entendi aqui por essa frase. É só hoje, com 40 anos, que estou conseguindo ver e sentir meu filho Lucas, mas não consigo sair do papel de filha e casar e ter minha família. Primeiro eu queria te recomendar, Fabi, assistir, se não tiver assistido, a minha live sobre abortos, tá no link dessa bio do Insta. E o que eu preciso te dizer e aqui não se trata de julgar se é certo, errado, se sou a favor, contra, nada, absolutamente nada, porque eu não sei o que é melhor na vida de ninguém. Eu só sei o que é melhor na minha vida. Até gravei um vídeo sobre isso e vou postar nos próximos dias. É apenas testemunhar os efeitos que um aborto tem no campo através do olhar sistêmico das constelações. O Bert percebia antigamente e acreditava que apenas a partir de 3 meses de gestação teria algum efeito em termos de enredamento, pesos, dificuldades para todos os envolvidos naquele sistema e as gerações posteriores. Com o desenvolver do trabalho dele, nós, consteladores, percebemos que a partir do momento da concepção, e aqui entram os tratamentos para engravidar, entram alguns casos inclusive de pílula do dia seguinte, onde possivelmente houve uma concepção, porque é o que nós verificamos no campo. A partir desse primeiro momento existe uma consequência, porque nós entendemos que essa alma já vem nesse momento da concepção, ela já escolheu essa família e esses pais. Então, quando, por dor, esses pais não conseguem incluir esse filho, isso causa efeitos profundos para aqueles filhos que nascem e também para essa mãe que se congela ou para esse pai que muitas vezes nem soube que era pai. Então, abortos são temas importantíssimos no nosso sistema familiar. E geralmente, isso tem um efeito prolongado. Então, é muito comum a mãe
se congelar, não conseguir mais entrar em contato com seus sentimentos, viver uma vida assim, com esse peso na alma. Muitas vezes o relacionamento que teve o aborto se desfaz porque o peso é tão grande para um ou para o outro, ou para ambos, que esse relacionamento é o preço que acaba acontecendo, o término disso, né? Quando isso não acontece, esse relacionamento progride, mas sempre com muito peso, e às vezes as pessoas não têm consciência disso. Então, o que eu posso te dizer é: que bom que você já consegue incluir o seu filho Lucas. Dê um lugar no seu coração para ele. Se o pai não puder, tudo bem. Se ele puder, será ótimo. Mas você começando a incluir e dizer: sim, você tem um lugar, meu filho. Você faz parte da nossa família. Você é meu filho. E esse lugar é só seu, do meu primeiro filho, para sempre. Isso é algo que tem um poder enorme, acredite. E isso é um processo, você precisa fazer isso sempre que possível. Ter algo que lembre o seu filho. Tem pessoas que plantam árvores em homenagem aos seus filhos não nascidos. Todas as vezes que passam por essa árvore, fazem algum tipo de ritual, dependendo da sua religião, ou, enfim, do seu sentimento, aquilo que a pessoa pode. Tem pessoas, eu, por exemplo, tenho na minha casa alguns bichinhos de cristal que eu comprei, estão do lado dos porta-retratos dos meus filhos nascidos. Falar sobre eles pode ajudar. A única coisa que a gente recomenda é que a gente não conte para os filhos nascidos que foi um aborto provocado, porque isso traz mais peso para eles, isso não ajuda. É apenas dizer: sim, você tem um irmão. Eu sei que não é o seu caso, mas eu aproveito para dizer para todos aqueles que me escutam: sim, você tem um irmão, portanto você não é o primeiro filho, você é o segundo ou você é o terceiro. Porque isso, eles podem não entender racionalmente, mas isso tem um efeito de relaxar. Ufa, esse não é o meu lugar, agora eu posso ir para o meu lugar. Eu não preciso carregar os enredamentos desse meu irmão para mim. Porque é isso que acontece. Então, é um processo, você já começou, eu recomendo que continue. Se puder vir também assistir constelações, esse é um tema recorrente, muitas vezes aparecem abortos, e cada frase que é dita ali, cada dinâmica que é vista ali, começa a atuar e a trazer mais consciência para isso, e te tocar ainda mais, porque esse é um trabalho que ele não vai pelo racional, ele vai diretamente na sua alma, então pode ser que ali destrave algo, descolhe algo, então você fica convidada. E é isso que eu tenho para te dizer hoje. Eu quero agradecer todos vocês que estão aqui. Eu vou fazer mais caixinhas lá nos stories, não hoje, mas eu pretendo fazer. É sempre legal se vocês puderem deixar ali, como hoje eu trouxe algumas, porque me mostram aquilo que o nosso campo, porque nós formamos um campo de todos os seguidores junto comigo, questões que precisam ser faladas, porque às vezes parece que é só de uma pessoa, mas é de várias, e eu sempre escuto aqui pessoas falando: nossa, escuto não, leio, né? Isso aqui foi para mim, e sempre nada é por acaso. Vocês que entraram aqui, que estão até o final e ouvindo, porque vieram buscar algo, a gente não sabe disso, mas a gente vem, e então aproveita a todos. Então, se puderem sempre perguntar, eu procuro responder o máximo que eu consigo aqui. Algumas eu respondo privado e algumas eu também reposto lá, sempre tendo cuidado de não trazer o nome para respeitar a privacidade daqueles que querem, gostariam. E eu gostaria de mais uma vez dizer e convidar para que vocês venham na segunda-feira às 19 horas. A minha convidada é Maria Gorjão, uma portuguesa, consteladora, psicóloga, uma pessoa muito conhecida na área das constelações, do olhar sistêmico. Ela organiza o Congresso Internacional, que vai acontecer em julho, que eu já até me inscrevi para assistir, porque vai ser fantástico. É uma pessoa com muita luz, com muita amorosidade. E ela vai falar de lealdades sistêmicas. Isso é um tema que todos nós precisamos ouvir, porque todos nós temos lealdades inconscientes ao nosso sistema. Então fica aqui o convite. Agradeço de coração todo esse amor que eu recebo aqui. Muito obrigada e até a próxima live. Um beijo para vocês, um lindo final de semana.